Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabada até que eu vença! Pessoal, campo magnético agora é gerado por um outro condutor. Primeiro foi um condutor circular, que é a nossa espira circular. Agora é um condutor reto e infinito. É o seguinte, pessoal, é como se eu pegasse aquele outro que era circular e deixasse ele assim, ó, reto, certinho? E aí o campo magnético para um ponto nas proximidades desse condutor, ele já muda a continha. Então perceba que a geometria do condutor muda, né? Ele era circular, é o nosso primeiro. O segundo, ele é um condutor reto. E como é que a gente vai pensar isso aí? Olha só, já coloquei aqui as polaridades, positiva e negativa aqui para vocês. A corrente elétrica, você sabe muito bem que ela vai convencionalmente do mais para o menos. Então nós temos uma corrente elétrica aqui, ó, subindo do mais para o menos. E aqui, do mais para o menos, nós temos uma corrente elétrica descendo. É assim? Pronto. Podia que esse condutor estivesse deitado, tá, pessoal? Ele podia muito bem estar assim, ó. Fazer feinho aqui mesmo para vocês entenderem. Aqui mais, aqui menos, e a corrente elétrica aqui ser para a direita, ou então se você inverter aqui, ó, a corrente elétrica seria para a direita, aquela para a esquerda e essa aí para a direita. Você faz a mesma ideia com a regra da mão direita que a gente aprendeu em Espira e vamos colocar em prática aqui também. Tá, filho, mas como seria isso aí? Seguinte, suponha que você queira determinar o campo magnético gerado por esse condutor reto nas suas proximidades, a uma distância d do centro do condutor reto. Imagine aqui um ponto, que eu queira calcular o campo elétrico nesse ponto aqui, tá? A distância aqui, ó, nesse outro ponto aqui é a mesma. Entenda que essa distância até o centro do condutor, observa só, essa distância aqui, ó, até o centro do condutor é D, e se eu pegar para o outro lado, estarão a mesma distância. E aí é fácil perceber que se a distância é a mesma em relação a esse condutor, nós teremos o mesmo campo magnético, a mesma intensidade de campo magnético. Ô filho, como é que esse campo vai estar representado aí? Você usa a regra da mão direita, é muito simples. Vamos lá? Polegar para cima, imagine que o condutor reto seja o piloto aqui, ó, polegar para cima. No lado direito do condutor, olha os dedos, ó. Estão entrando, regra na mão direita lá, ó. Estão entrando à direita, você dá a volta e a esquerda vai estar saindo. Entra nessa região e sai nessa outra região. Aqui neste ponto nós temos um campo magnético, observa. Entrando. Percebeu? E nessa região aqui nós temos o campo magnético saindo. Tá aí a representação. Entra à direita e sai à esquerda. Aqui nós temos um vetor assim, ó, entrando, e aqui nós temos um vetor assim, ó, saindo. E isso você consegue perceber tranquilamente pela regra da mão direita. Tá, mas perceba que esse movimento que você faz, e outra, a distância do centro do condutor é a mesma, porque eu podia ter, ó, um ponto aqui, um ponto aqui atrás, aqui à frente, onde a distância desse ponto será sempre a mesma em relação a esse condutor. Que figura geométrica eu vou formar ali? Numa região do campo magnético é sempre o mesmo. A mesma distância vai estar desse condutor. Você vai formar uma circunferência aqui, ó. É fácil de perceber, porque é a mesma distância. Bota a distância aqui. Aí você bota aqui atrás, bota aqui na frente. Tudo com a mesma distância, como a distância é a mesma e o meio é o mesmo, o campo magnético vai ser o mesmo aqui nesses pontos. Eu gero uma circunferência. E aí, o sentido dessa linha de indução, que é uma linha circular, já percebeu quando eu faço o movimento aqui também, e pela distância, é entrando nesse lado e saindo nesse. Então vou desenhar uma linha para você, ó, circular. Tá aqui a nossa circunferência. E note que como nesse lado aqui está entrando e nesse lado aqui, pessoal, ó, está saindo, perceba que essa linha de indução magnética ela está girando no sentido anti-horário. Percebeu? É só você fazer o movimento aqui, ó. E ela fica assim, ó.
sentido anti-horário, entrando nesse lado e saindo nesse. Se eu fosse desenhar um vetor em perspectiva, aqui eu coloco assim, ó, um campo magnético, que ele tangencia a linha, né, pessoal? Aqui, tangente, ó, entrando, tá vendo aqui? E aqui nesse ponto eu coloco um campo magnético, ó, saindo, tangenciando as linhas, percebeu? Eu tenho aqui a circunferência, por exemplo, desse jeito aqui, deixa eu pegar meu coleguinha aqui novamente, porque a linha agora é uma linha circular desse jeito, né? O condutor reto está aqui no meio, ó, dessa linha de indução magnética, aí a linha fica assim, ó, certinho? Aí aqui eu tenho um vetor campo magnético tangente, ó, entrando, e aqui eu tenho um vetor campo magnético tangente saindo. É assim que eu quero representar aí no meu desenho. Esse carinha em vermelho aqui é justamente o meu vetor campo magnético, que é o que eu quero calcular. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês a equação para a gente calcular o campo magnético neste ponto, ou em outros pontos. Se eu pegar um ponto aqui mais curto, eu tenho outra circunferência aqui. Na verdade, eu tenho várias circunferências aqui, cada circunferência passando pela mesma distância, né? E nesse caso aqui, ó, fácil de fazer também, né? Nesse caso aqui está aqui o condutor, a corrente está para baixo, você bota o polegar para baixo, ó, aí nesse lado esquerdo, ó, note que está entrando, deu a volta, no lado direito vai estar saindo. Entra à esquerda, sai à direita. Aqui a mãozinha, ó, entra à esquerda, dá a volta e sai à direita. Beleza? Fazer o mesmo esqueminha para vocês, ó. Vou pegar aqui um ponto, outro ponto aqui, onde a distância desse ponto até o centro do condutor é a mesma. Vou marcar aqui para vocês as duas distâncias, ó, chamar de Dzinho, porque são iguais as distâncias, né? Eu sei, quando eu faço a regra na mão direita, que nesse lado esquerdo vai estar entrando, então aqui eu represento com bolinha com xizinho, representando entrando, tá ali em cima, e aqui no lado direito, representando saindo. Se eu desenhar a circunferência, olha aqui, ó, as circunferências, lembrem que são as linhas de indução magnética, tá? Olha elas aqui, ó, em volta do condutor, tá vendo? Aqui elas estão entrando e nessa região aqui elas estão saindo. Perceba que agora está girando no sentido horário, né? Os vetores representados aqui, ó, tangente às linhas, aqui é um vetorzinho saindo e aqui é um vetorzinho entrando. Esses camaradas aqui são os vetores campo magnético, eu já falei a vocês que eles tangenciam as linhas de indução magnética, né? Tá aqui meu coleguinha novamente para você perceber, ó. O condutor aqui, né? A circunferência fica assim, em volta dele é o que eu quero representar, e nesse caso ela está assim, ó, no sentido horário. Aí nesse lado aqui, ó, tem um campo saindo à direita, e no lado esquerdo vai ter um campo entrando aqui, ó. É assim que eu quero representar. E aí a gente aprendeu a representar as linhas de indução magnética no condutor reto, né? Desenhou o vetor campo magnético que tangencia. Agora, se vier assim, numa vista aérea, digamos assim, né? Você olhando para o condutor assim, porque assim você olha de maneira frontal. Você está olhando a frente dele aqui, ó. Você está olhando ele assim, o comprimento dele, né? E daquele jeito que você olha de cima, assim, ó. Uma vista aérea, digamos assim, uma vista de cima. E aí, filho? E aí que nesse primeiro desenho eu quero representar ali o condutor, você vai ter uma corrente assim para baixo, ó. Eu olhando aqui de cima, eu estou vendo a corrente assim entrando, ó. Percebeu ali, ó? Eu estou olhando, ou o condutor aqui no quadro, por exemplo, o condutor assim, e eu olhando a corrente elétrica assim, ó, entrando nesse condutor. Tá aqui o condutor, eu estou olhando assim, a corrente entrando, ó. E aqui eu estou olhando a corrente saindo, ela assim, apontando para os meus olhos, ó. Ela vindo aqui, um condutor aqui, ó, e a corrente assim saindo. Imagina um grande condutor infinito aqui, né, ó. Um condutor aqui, né, deixa eu representar aqui com o meu coleguinha. Ó, tá aqui o fio, ó. Aí eu tô olhando aqui para ele, eu tô olhando aqui nesse caso a corrente assim nele, ó, entrando. E aqui eu tô olhando a corrente, ó, saindo. É assim que eu quero representar. É uma vista aérea. Ó, fio, e agora? E aí você vai fazer a regra na mão direita novamente. Só que aqui você vai colocar o polegar desse jeito aqui, ó, porque está entrando, a corrente está entrando, porque você está acostumado a colocar entrando e saindo para o campo, né? Mas a simbologia de entrando e saindo pode ser para qualquer coisa. Está ali em cima, só representando. Não estou dizendo que é o campo ali, entrando e saindo é para qualquer coisa. Então, nesse caso aqui, entrando, você vai botar o polegar aqui, ó, e vai girar a sua mão assim, ó. Sentido horário, percebeu? Ó? Sentido horário. Então, quer dizer,
que irão aparecer linhas de indução magnética aqui circulares. Deixa eu colocar ao menos duas para vocês. E essas linhas de indução magnética, de acordo com o movimento que a gente fez, ó, elas são horárias. Percebeu? Está aqui as linhas de indução magnética, ó, no sentido horário. E lembre que o vetor campo magnético, de indução magnética, eles são tangentes a essas linhas, né? Então, se eu quiser representar, por exemplo, o campo magnético aqui, você faz um vetorzinho tangente, ó. E acompanhando as linhas, é claro, que é o campo magnético, tá vendo? Ah, eu quero fazer nesse ponto aqui, ó. Não tem problema. Aí você coloca aqui o vetorzinho, ó, tangente e no mesmo sentido das linhas. Esse campo magnético é igual a esse, na mesma circunferência, né? Aqui, por exemplo, se eu for representar, eu tenho que colocar um campo magnético aqui, ó. Deixa eu colocar esse menor para você entender que quanto mais perto, menor o campo magnético. Tá? Esses dois aqui têm o mesmo tamanho. E esse aqui eu vou colocar um tanto maior, para que você entenda que esse campo magnético aqui, B1, ele é maior do que o B2, né? Esses dois aqui, B2, estão na mesma circunferência, na mesma linha de indução magnética, esses dois aqui são idênticos. Mas como esse aqui está mais perto do condutor, lembra que o condutor está aqui assim, né? A corrente elétrica nele está entrando. Como esse aqui está mais perto, eu posso afirmar aqui para vocês, ó, que o módulo do B1, que está mais perto do condutor reto, ele é maior que o módulo do B2. Que está mais distante. Agora entenda que esses dois pontos aqui, ó, como estão na mesma circunferência, tem o mesmo vetor de indução magnética. Esse aqui está mais perto, a distância é essa aqui, ó. Aqui a distância é maior. Esse está mais perto, o campo é mais intenso. Mas as linhas de indução, tá aí, regrinha na mão direita, ó, elas estão no sentido horário. Ali é o contrário, já percebeu, né? Deixa eu só colocar um pouquinho mais para cá. Aqui você vai ter um condutor reto, onde nós teremos aqui uma corrente elétrica, é o nosso I, e essa corrente elétrica está saindo. Você bota o polegar aqui assim, ó, né, saindo, faz o movimento, ó, e perceba que os seus 4 dedos aqui estão girando no sentido anti-horário. Notou? Deixa eu desenhar aqui ao menos 2 linhas de indução, como eu fiz no outro. Está aqui uma linha de indução magnética circular, né? Está aqui outra linha de indução magnética, também circular. Perceba que essas linhas aí agora estão girando no sentido anti-horário, né? Tá aqui, ó, girando no sentido anti-horário, aqui também nessa outra, anti-horário. E o mesmo esqueminha. Os vetores de indução magnética, eles são tangentes a essas linhas, né? Se eu quiser representar alguns aqui, ó, aqui vou fazer o mesmo esquema do outro. Aqui eu vou botar um vetor de indução magnética que eu chamarei de B2. Na mesma circunferência aqui, ó, um outro tangente também, que é B2, é a mesma intensidade. E se eu quiser representar um outro aqui nessa aqui, ó, eu tenho que colocar um vetor agora maior do que os outros. Esse aqui seria o meu B1, para que a ideia prevaleça. Deixa eu só diminuir mais isso aqui, para você entender mesmo que o B1 é maior que o B2. Pronto. Para que a ideia prevaleça que quanto mais perto aqui, ó, do condutor, maior a intensidade do campo magnético. E aqui também, eu reitero que B1 em módulo, ele é maior que o B2. Pronto, a teoria já está feita aí, né? Condutor reto, ele produz um campo magnético representado pela regra da mão direita, vista frontal, vista aérea e a formulinha para a gente calcular esse campo magnético. Já te falei, pela lei de Biot-Savart, você faz algumas arrumações matemáticas e conclui a formulinha, mas eu vou fazer de maneira intuitiva aqui para vocês. Ó. Campo magnético gerado por um condutor reto, ele será proporcional à intensidade de corrente elétrica, isso é fato, né? Quanto maior a intensidade de corrente elétrica, maior é o campo magnético produzido naquela região. Ele dependerá do meio, dependerá se o meio é mais permeável, menos permeável ao magnetismo, aí a permeabilidade magnética. E quando você faz as arrumações, você sabe que é inversamente proporcional à distância, já sabe disso, né? Quanto maior a distância, que foi nesse caso aqui do B2, ó, menor é o campo. Quanto menor a distância, maior é o campo. Por isso que a gente obteve essa relaçãozinha. Lembre que você calcula o campo magnético em qualquer ponto dentro do campo magnético gerado ali, claro, né? Nas proximidades do condutor reto infinito.
Então você pega uma distânciazinha e calcula esse campo magnético que é inversamente proporcional à distância. E, de acordo com a demonstração matemática, você encontra aqui 2π. E perceba que a diferença dessa equação para você medir o campo magnético em um ponto, campo magnético num ponto, né? Deixa eu escrever aqui para vocês. Campo magnético num ponto próximo ao condutor reto, né? Condutor reto e infinito. Existe uma diferença para o campo magnético gerado por um condutor reto e finito, que a gente não vê no ensino médio, tá? Mas fique claro que esse condutor reto é infinito, e aí a distância que você mensurar em relação àquele condutor reto, essa é a formulinha aí, μ0i sobre 2πd. A diferença para espira é que aqui aparece um π embaixo, fica esperto nisso.